eu costumo falar que para você ser um empresário, você tem que ter as mesmas características de um atleta. Porque você tem que aguentar pressão, você precisa de gestão para gerir seu negócio e você precisa de muita resiliência. Tanto na musculação quanto no empreendedorismo, sempre tem alguém achando que tem um caminho mais fácil. E não existe fórmula mágica para nada que dá um grande resultado. Tudo que dá um grande retorno, um grande salário, que esse é o top do top, sempre vai ter um preço muito alto. Porque não tem como você conseguir um corpo forte com uma mente fraca. Do mesmo jeito, você não vai conseguir ter uma empresa de sucesso sem mentalidade, com uma mente fraca. Então, quando você desenvolve resistência mental, você consegue desenvolver em todos os âmbitos da vida. No empreendedorismo vai ter também, e se você estiver disposto a fazer a musculação no primeiro desafio também, a primeira gripe que você tiver, você fala, já vou desistir, você nunca vai conseguir conquistar nada na sua vida se você não tiver resiliência para continuar. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Biocast, o podcast da Cosméticos Bio. E no episódio de hoje vamos falar de um assunto sensacional, auto performance. Como ser a sua melhor versão nos negócios e na vida. E para falar desse assunto eu trouxe um convidado mais que especial. O nosso convidado de hoje ele é empresário, formado em educação física, pós-graduado em nutrição esportiva e com diversos cursos na área de coaching, fisiculturismo, farmacologia, performance física e mental. Um profissional que entende profundamente sobre foco, disciplina, resultados e principalmente sobre desenvolver a sua melhor versão. E eu fico muito feliz em apresentar, gente, para vocês, porque a pessoa que está aqui hoje, ele é o amor da minha vida, é o meu marido. Seja bem-vindo, Fernando Tóquio. Obrigado, meu amor. Para mim é um prazer estar aqui e acompanhar, né, esse trabalho incrível que você está fazendo aí para todas as pessoas que te acompanham, disponibilizando aqui o seu tempo, né, e todo o seu conhecimento para estar ajudando e contribuindo aí na vida dessas pessoas. Para mim é uma honra estar aqui e vamos com tudo que o assunto é muito bom. Esse assunto, gente, ele manja demais. Eu acho que eu não poderia trazer pessoa melhor aqui para falar desse assunto com vocês. E muito obrigada pelo seu tempo, meu amor, que a vida dele é corrida, viu, gente? Não foi fácil trazer som pra cá, não. Um prazer. E para começar, meu amor, vamos começar aí me contando um pouquinho da sua trajetória, contando aí pro pessoal. Como que você começou e o que te levou a seguir o caminho da educação física e do empreendedorismo? Bom, na adolescência, a minha paixão sempre foi por carros e eu comecei trabalhando em oficina mecânica, porém eu era um cara muito magro, que me sentia muito desconfortável em colocar uma sunga, em colocar uma roupa, em sair, e acabei procurando uma academia para tentar reverter isso. E entrando na academia, eu entrei naquele ambiente onde eu via aquelas pessoas fortes, aquelas pessoas dedicadas, e muitas das vezes, né, as pessoas ficam oprimidas dentro desse ambiente e eu me senti inspirado por essas pessoas. E eu quis aprender, eu quis me conectar com essas pessoas. E naquela época não tinha o conhecimento que a gente tem hoje, né? Não tinha internet, não tinha o celular. Então eu tive que ir em busca de aprender em livros para poder aplicar em mim, para buscar o meu próprio resultado. E eu comecei a estudar. E logo eu consegui um resultado muito bacana e as pessoas já começaram a perguntar para mim o que eu fazia e eu já com uma didática muito boa já consegui ajudar essas pessoas. Até que um dia a minha irmã chegou em mim e falou, por que você não faz educação física? Era uma coisa que não passava na minha cabeça. Eu falei, cara, eu vou fazer. Fiz o vestibular, passei, comecei a estudar educação física e me apaixonei completamente pela área. Fiz vários cursos, né, nesse meio tempo. E as pessoas do meu lado falavam, cara, você vai largar a oficina mecânica para fazer educação física, você não vai conseguir nada com isso, você é louco. Mas eu acreditando no meu sonho, no meu potencial, não escutei essas pessoas e segui. Ainda bem, né? Ainda bem. E quando eu formei, eu saí da oficina que eu ganhava R$3.000 para ganhar um salário de R$700 na academia. E foi muito difícil, né, essa transição. E logo eu já estava com a minha carteira lotada de alunos, né? Eu precisei de ficar só 7 meses dentro de uma sala de musculação para conseguir ali ter 10 alunos presenciais. Então eu já estava ganhando muito mais do que eu ganhava na oficina. Só que
eu também estava trabalhando demais. Então era 10 horas dando aula e 2 horas treinando. Então eu ficava 12 horas dentro de uma sala de musculação. E eu falava, cara, isso aqui é inviável, não vai dar certo. Preciso de dar um jeito nisso. E aí que veio essa mentalidade, né, do empreendedorismo. Comecei a buscar informação para ver o que eu poderia fazer, né, para escalar o meu negócio, trabalhando menos e faturando mais. E aí que veio a ideia de uma consultoria, né? Eu já tinha um método e eu comecei a trabalhar com essa consultoria e mais uma vez as pessoas me questionaram, falavam, cara, você vai deixar os alunos presenciais para focar numa coisa que está começando agora, que a galera está fazendo agora. E eu mais uma vez segui a minha intuição. E logo eu já estava aí com uma carteira de 30 alunos, né, online, e ganhando muito mais do que eu ganhava ali no acompanhamento presencial. Mas logo veio a pandemia, as academias fecharam e eu perdi todos os alunos. Então, para mim, foi um momento crítico, né, da minha vida, mas continuei positivo e eu falei, cara, quando essa pandemia passar, eu vou voltar com tudo, né? Então, eu já entrei mais forte no mercado digital, movimentando mais o meu Instagram, minha rede social, e logo eu já estava com alunos e hoje eu tenho alunos do mundo inteiro. E eu sou prova disso, né? Prova que eu te acompanho lá, a gente tá junto há quase 7 anos, né? 7 anos. E eu sou prova de toda essa trajetória. Eu vi passando por todos os perrengues. A gente se conheceu quase ali na época da pandemia. Foi. Então foi bem quando a Cosméticos Bio iniciou também ali, né? Que eu sempre conto pra vocês que a Cosméticos Bio começou nessa transição. E a gente meio que começou junto, né? Você com a consultoria online e eu com a Cosméticos Bio. Então a gente vem nessa evolução juntos. Então é muito bacana de ver o seu crescimento. Hoje a quantidade de alunos que você atende, e não é um atendimento qualquer, não. Ele tem vários e vários alunos, centenas de alunos e um atendimento exemplar. Que vocês vão ver aqui ainda, ele falando um pouquinho. E em que momento que você percebeu que o que você aprendia no esporte podia ser aplicado também nos negócios? Amanda, na academia, não é o peso que fica mais leve, é você que fica mais forte. Exatamente. E então, toda essa mentalidade de que para mim adquirir um certo resultado, eu teria que me dispor de tempo, de energia, de organização. Então, isso está sempre lado a lado do lado empresarial, né? Eu costumo falar que para você ser um empresário, você tem que ter as mesmas características de um atleta. Porque você tem que aguentar pressão, você precisa de gestão para gerir seu negócio e você precisa de muita resiliência. E no meio da musculação, para você ter um corpo forte, um corpo saudável, não existe atalho. Mesmo que as pessoas ainda acreditem, né, que existe um meio de conseguir um resultado fácil, esse resultado não existe. É fazer o básico bem feito todos os dias. E falando sobre isso ainda, das pessoas acharem que tem um caminho mais fácil, tanto na musculação quanto no empreendedorismo, sempre tem alguém achando que tem um caminho mais fácil. E não existe fórmula mágica para nada que dá um grande resultado. Tudo que dá um grande retorno, um grande salário, que esse é o top do top, sempre vai ter um preço muito alto. Você nunca vai conseguir algo grande pagando pouco. E o preço a ser pago para ter um corpo musculoso, um shape top, né? Que o top para cada pessoa é de um jeito, mas aquele corpo que você vê hoje, que é o padrão que as pessoas falam, existe um preço a ser pago para ter esse corpo. E o preço a ser pago é você ir para academia, você ter uma alimentação balanceada e da mesma forma no empreendedorismo. Para você conseguir ter uma empresa grande, consolidada, que dá lucro, né, que tem um faturamento bacana, você também vai precisar se esforçar, vai precisar trabalhar muito. Muita gente fala que vai começar a empreender porque não quer trabalhar tanto. E, poxa, se você quer trabalhar pouco, começa a trabalhar para os outros. Escolha um trabalho aí que vai te ter uma carga horária ali de 8 horas por dia. Porque no empreendedorismo, você vai ralar pra caramba. Eu já tive época da minha vida aí de trabalhar 15, 18 horas por dia. Então, assim, acordava, trabalhava, dormia e parava de trabalhar somente na hora de dormir e já começava a trabalhar de novo. Então, não existe isso de fórmula mágica. Você vai precisar passar pelo processo. E se você não quer passar pelo processo, com certeza você não vai colher os frutos que você espera. Com certeza. E as pessoas se comparam, só que de uma forma muito errada, né? Vê você, tudo que você conquistou, e acreditam que foi do nada, que simplesmente aconteceu, mas elas não presenciaram os pequenos passos que você fez todos os dias, né, para chegar até onde você chegou. Então houve uma luta que só você passou, que só você sentiu,
E as pessoas insistem em acreditar que as coisas vão acontecer do nada, que do nada vai surgir algo e pronto, vai mudar a vida dessa pessoa. Isso não vai acontecer. Então tem que ter Exatamente. disposição. Isso, é o básico bem feito e querer realmente fazer, querer pagar o preço daquilo que você quer conquistar. Não, eu quero, tô acima do peso, quero estar no meu peso ideal. Vou ter que pagar o preço de parar de comer demais, porque para perder peso, você sempre fala isso, eu escuto você falando direto, né? Matemática, você não pode comer mais do que o seu corpo gasta. Então, se você não tem um gasto energético muito alto, você vai precisar ou gastar mais energia ou comer Consumir menos, né? Então, se você quer ter um alto salário, quer empreender e ganhar muito dinheiro, você vai ter também que trabalhar muito, né? Estudar muito, porque também não é só trabalhar. Muita gente acha que ganhar dinheiro no empreendedorismo é trabalhar 24 horas também por dia e é o que eu falo que é o trabalho burro, né? Não é o trabalho burro, é o trabalho inteligente. Você saber como que você vai trabalhar, ver em que você é bom. Eu sou bom na área de vendas, então vou desenvolver aqui na área de vendas e vou trazer pessoas de outras áreas para me ajudar. Foi o que eu fiz na Cosméticos Bio. Eu sou péssima em finanças. Fui lá e trouxe gente boa de financeiro para me auxiliar ali. Trouxe gente boa ali de expedição para me ajudar ali. Nos pontos fracos que eu tenho, eu sempre tenho gente boa ali me ajudando. Mas não só porque eu tenho gente boa ali me ajudando que eu deixei de lado. Eu também estudo muito isso. Por mais que eu tenha uma pessoa boa de financeiro ali me ajudando, eu estudo muito sobre financeiro também, certeza. gestão financeira. Porque se eu não sei, fica muito fácil de alguém me passar a perna também. Porque você imagina, eu não sei nada de financeiro, tenho uma empresa faturando bem, mas eu não entendo nada de finanças, eu só deixo na mão de outra pessoa. Essa pessoa vê que eu sou uma ignorante no assunto, ela pode me passar a perna muito fácil. Então, se você não quer quebrar o seu negócio, por mais que você não seja bom em determinado ponto, você vai precisar estudar todos os pontos da sua empresa, mesmo que você não vai executar aquela função. E da mesma forma na educação física, vai ter exercício lá que você não gosta de fazer, que não vai ser o seu ponto forte. Às vezes no seu corpo você tem um ponto forte que você vai desenvolver muito mais fácil, mas você tem que fazer todos os exercícios. São né? os mais difíceis que vão trazer o resultado que as pessoas buscam. Então eu vejo você falando muito que o seu ponto forte é as pernas, que você desenvolve muito fácil os membros inferiores, mas nem por isso você deixa... Não, vou treinar então só a perna, já que eu sou bom só nisso, você vai ficar totalmente desproporcional. Né? E a gente tem que estar buscando esse equilíbrio, né? Não só no corpo, mas na vida. Né? E eu já escutei uma frase que faz muito sentido, que quem faz o que quer é criança, adulto faz o que precisa ser feito. E eu acho que essa frase ela faz muito sentido. E tanto para a educação física, né, para a musculação, quanto também para o empreendedorismo. Porque no empreendedorismo, muita gente me fala, não posto no Instagram não gosto de aparecer. Mas você não vai postar só porque você não gosta de aparecer? Então, você vai deixar de ganhar dinheiro só porque você não gosta? Então, não vai... de insegurança, né? Então, não vai empreender, porque no empreendedorismo você não vai fazer só o que você gosta. Você quer fazer só o que você gosta? Então, trabalha para uma pessoa para fazer só aquilo. Aí você vai conseguir fazer. E trabalhar para os outros também, você vai estar limitado a um salário. Né? Então, é o que eu falei no início. Para ter um grande resultado, um resultado acima da média, a alta performance, você tem que pagar um preço. Tem que pagar um preço. Então, o preço a ser pago é você fazer, não necessariamente só o que você gosta. Eu posso usar uma referência muito boa, que eu sempre aplico na minha vida, é que para você chegar no topo da montanha, você precisa passar por uma escalada. E muita gente só almeja o topo da montanha. E as pessoas que estão dispostas a escalar essa montanha, uma hora elas vão chegar no topo da montanha. Só que quando elas chegam no topo da montanha, elas visualizam montanhas mais altas. E para você subir uma montanha mais alta, primeiro você precisa descer a montanha que você subiu. E depois começar uma nova subida. Então, eu relaciono isso com a minha trajetória, que eu falei para você. Várias vezes eu tive que descer a montanha que eu cheguei para almejar uma montanha mais alta. E acreditar naquilo ali e fazer tudo que eu precisava fazer aquilo ali. E o esporte, a musculação, ela me ajudou completamente nisso, a ter resistência mental. Porque não tem como você conseguir um corpo forte com uma mente fraca. Do mesmo jeito, você não vai conseguir ter uma empresa de sucesso sem mentalidade, com uma mente fraca. Então, quando você desenvolve resistência mental, você consegue desenvolver em todos os âmbitos da vida.
E não só na vida financeira e na musculação, mas é em todas as áreas Todas da essas vida áreas. envolve, né? No casamento, na sua vida pessoal, na sua vida com seus amigos, você tendo uma mentalidade forte, você constrói relações muito mais saudáveis também. Porque você tem uma mentalidade top, né? Você tá em alta performance é pra tudo na nossa vida. Tudo na nossa vida. E na sua experiência, qual que foi o erro mais comum das pessoas que buscam alta performance e acabam se sabotando? Sem dúvidas, o imediatismo. Isso acontece comumente no meu trabalho. As pessoas querem mudar uma vida de maus hábitos em 1 ou 2 meses. Então, elas colocam a expectativa lá em cima, começam ali a parte motivacional, que é emocional, né? Aquele pico de motivação é emoção. O que vai fazer você ter consistência é você ter um propósito. É você fazer pequenas coisas todos os dias em prol daquilo ali. Então, muitas das vezes eu falo, para de visualizar o topo da montanha e começa a curtir a escalada. Então, quando eu comecei lá atrás, né, aos meus 16 anos na musculação, eu não me imaginava como eu ia estar nos meus 17. Eu me imaginava como eu estaria agora. Então, não existe resultado fácil. Não existe. Então, sempre pensar lá na frente, como que eu vou estar lá? E as pessoas têm o hábito de desistir, né? Quando a barra aperta. Então, vem aquele pico de motivação, a pessoa se sente motivada, ela começa o trabalho. E aí, nos primeiros problemas, a primeira coisa que ela faz é, isso aqui não é pra mim, não vou fazer isso. Quando ela tinha que continuar, porque fazer as coisas quando tá tudo favorável é muito fácil. Agora, quando tá difícil, quando a rotina tá apertada, quando o seu corpo não quer, mas você vence a sua mente, você vai lá e faz. E você cada vez mais vai ficando mais forte, mais forte, mais forte. Então, se você desenvolve a sua mente, você desenvolve tudo. Exatamente. E é muito interessante como a musculação é 100% relacionada com o 100%. empreendedorismo, né? Porque você falando aí que as pessoas costumam desistir. No empreendedorismo é a mesma coisa. As pessoas, elas sempre começam muito empolgadas, muito motivadas no primeiro desafio. O primeiro impulso que apareceu ali já quer desistir. O primeiro tropecinho que deu ali no primeiro erro, porque não se enganem vocês que estão começando a empreender agora, vocês vão errar. Eu não conheço nenhum empresário de sucesso que falou assim, não, minha trajetória ela foi perfeita, nunca errei, foi tudo 100% linear a vida inteira e 100% top, nunca aconteceu nada. É mentira, não existe. Se tiver algum aí, vocês me mandem aí que eu quero conhecer, porque não existe, gente. Todo mundo vai passar por algum erro, por algum perrengue. E se você quiser desistir no primeiro, sendo que você vai passar por vários, você não vai conseguir ter sucesso em nada na sua vida se você não entender que vai passar pelos percalços. Até porque a frustração, ela existe na nossa vida em tudo que a gente for fazer. Se você for trabalhar, mesmo que seja numa empresa que está te pagando bem, vai existir frustrações ali dentro daquela profissão que você está executando também. Mesmo que for uma profissão CLT. Então, no empreendedorismo vai ter também. E se você tiver disposto a fazer a musculação no primeiro desafio também, a primeira gripe que você tiver, você fala, já vou desistir, você nunca vai conseguir conquistar nada na sua vida se você não tiver resiliência para continuar. Com certeza. E não existe momento perfeito. Não Simplesmente existe. não existe. Se você quer Existe. começar... Na verdade, existe um momento perfeito. O momento perfeito foi ontem. É, Como ontem já passou, é melhor agora. é agora. Então, se você quer começar algo, comece agora, com as condições que você tem. E, né, quando a gente fala em alta performance, eu digo que existem 3 pilares, né, que regem a alta performance. O primeiro pilar, sem dúvidas, é o emocional. O segundo pilar, profissional. E o terceiro pilar é o físico. Alta performance é você saber equilibrar muito bem esses 3 pilares. Qual que é o problema da grande maioria das pessoas? Só conseguem focar no pilar profissional. Então é trabalho, trabalho, todo o tempo, toda a energia é demandada ali. E o que vai acontecendo com os outros pilares? Com o pilar físico, a pessoa começa a engordar, a pessoa começa a entrar no estado de sedentarismo, isso afeta a autoestima. E afetando a autoestima, a gente entra no pilar emocional. A pessoa começa a ter ansiedade, ela começa a não se sentir bem com ela mesma, ela começa a ter problemas para dormir, ela começa a se entupir de café, ela para ter disposição, uma coisa que seria natural dela, até que esses pilares caem e só sobra o pilar profissional. E uma hora vai sobrecarregar tanto que esse pilar
ele também vai cair. Então, a alta performance não é você ser bom em uma coisa. É você ser bom em várias coisas. É você ter plenitude. Então, muitas pessoas falam, eu trabalho muito, chego em casa cansado, como que eu vou fazer um treino? Sem disposição, sem energia. Como que eu vou fazer uma dieta? E eu digo, a falta de disposição faz parte do sedentarismo. É justamente porque você não treina. Exato. Quando você treina, você melhora a qualidade do seu sono, você ganha resistência, ganha força, a sua autoestima vai sendo elevada, e você tem a oportunidade de, naquele ambiente que muitas pessoas falam que se sentem oprimidas, fazer network, conhecer pessoas, se conectar com um ambiente onde as pessoas também estão na busca por evolução. Exatamente. Agora, o que é melhor? Ir para um barzinho no final de semana, beber cerveja, se conectar com essa galera, com essa turma, ou se conectar com uma turma que está na busca por algo, fazer amizades ali dentro. Então, Exatamente. o ambiente, ele também é muito importante, né, toda nessa fase. Porque você precisa andar com pessoas que estão na mesma velocidade que você, que estão na mesma frequência que você. Se você está 100 por hora e você quer andar com uma pessoa que está 20 km por hora, você vai ter que frear para acompanhar essa pessoa. E você não percebe, mas o ambiente, ele vai virando um looping e vai virando uma bola de neve que só atrapalha. Então, a decisão realmente é, eu quero empreender, eu preciso me conectar com pessoas que tiveram sucesso, no seu caso, as pessoas precisam aprender com você, como você fez, o que te levou até você estar aqui. Então, por isso que eu falo que esse trabalho que você está fazendo é incrível, se as pessoas soubessem, né, o quão importante isso aqui pode ser para a empresa delas, para o sucesso delas, elas colariam muito em você. E, gente, essa pessoa aqui é a melhor empresária do Brasil. Eu acompanho de perto, é uma mulher extremamente inteligente, dedicada, que está sempre na busca, e eu aprendi muito, né, com você, a empreender esse lado empresarial que eu não tinha. Sem dúvidas, você foi muito importante nisso. Você Obrigado. é muito suspeito para falar, né? Te amo. Te amo. E assim, até perdi o que eu ia falar aqui, mas... Mas, enfim, empreender muito isso, né? De você saber lidar com tudo. Com todas as suas emoções, né? Porque... principalmente a autoestima, ela afeta demais. Principalmente o empreendedor que ele precisa aparecer na rede social, como é o caso do público da Cosméticos Bio, que a gente incentiva muito com que eles postem nas redes sociais. E a maioria não quer, porque eu sou tímido, eu não consigo. Mas geralmente a timidez é 100% relacionada com a autoestima. Não tem autoestima, então não se sente capaz de aparecer ali. Então, se você tem autoestima elevada, com certeza você vai querer aparecer. Tudo fica mais fácil. Tudo fica mais com fácil, autoestima né? elevada. Você acorda bem, você se sente bem, você se veste, você está bem, você se vê no espelho, você está bem. Então, isso já faz uma diferença muito grande. Exatamente. Então... E tudo é treino também, né? Ninguém vai começar na academia sendo a pessoa que melhor treinando ali. Ela precisa de uma pessoa para corrigir os erros dela ali, para ela continuar treinando bonitinho. No empreendedorismo também, a pessoa começa, ela vai ter que subir os degrauzinhos ali, aprender. Quem vai aparecer também nas redes sociais não vai começar aparecendo, gravando story com a maior facilidade do mundo. Quando eu comecei a gravar story, gente, eu era uma negação. Hoje eu apresento esse podcast aqui, muita gente me fala, nossa, como você tem facilidade? Eu não tinha nenhuma... Eu tinha vergonha de apresentar trabalho no colégio. Mas sabe por que eu tinha vergonha? Primeiro, eu não tinha autoestima nenhuma. Segundo, eu não dominava nenhum assunto da faculdade, porque eu detestava estudar. Hoje, quando eu vou gravar um story, eu domino muito o assunto que eu tô falando ali nos stories, então é muito fácil. Aqui no podcast também eu tô falando de assuntos que eu domino, então é fácil pra mim conversar. E eu já treino isso há muito tempo. Eu já queria ter feito podcast há 2 anos atrás. Mas há 2 anos atrás eu tinha a mesma insegurança que você tem aí hoje. De não querer começar a gravar o seu story porque você tá meio insegura. Eu tinha a insegurança de começar o podcast porque eu não sabia como que eu ia me comportar aqui, como que eu ia falar. Mas hoje pra mim é tão tranquilo, tão natural, flui naturalmente. Porque é uma coisa que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos, mas tem... 7, quase 8 anos que eu tô fazendo isso todo santo dia. Então, como eu faço todos os dias durante tanto tempo, eu me tornei
boa nisso. E eu ainda falo que eu não me acho 100%. Eu ainda assisto os podcasts, eu vejo falhas minhas ainda. A minha oratória ainda não tá do jeito que eu gostaria, então eu tô estudando oratória. Mas aí, um ponto, eu tô estudando. Muita gente vê a sua falha e não busca melhorar, não busca corrigir, não busca o conhecimento necessário. Vai pra academia, treina tudo errado, não tem... não corrige, não busca saber, não tem o resultado porque treina completamente errado. Fica lá treinando fofinho o resto da vida e quer ter resultado como? Né? Você é a melhor pessoa pra falar disso. Não vai ter resultado. Não vai ter E acaba resultado. investindo tempo, dinheiro, e sem orientação a gente não é nada, né? A gente sempre pode aprender mais, em todas as áreas. A gente sempre tem a capacidade de aprender, só falta mesmo a disposição, né, para fazer aquilo. Então sempre a gente consegue. Isso é uma dica também que eu dou pra todo mundo. A gente sempre precisa ter muita humildade de entender que a gente não sabe tudo. E por mais que você já estudou muito, já leu muito, já aprendeu muito, já se desenvolveu muito, você sempre vai precisar aprender alguma coisa. E às vezes a pessoa que você acha que você não pode aprender nada com ela, você aprende alguma coisa com aquela pessoa. Hoje eu aprendo muita coisa até às vezes com a criança que vem conversar comigo, às vezes eu aprendo com aquela criança. Então a gente sempre precisa ter aquele coração ensinável pra gente aprender sempre o máximo que a gente pode, mas também aprender e aplicar. Muita gente também estuda demais, lê demais, não aplica nada e não faz nada. Se você estudar e não aplicar, serviu de quê? Né? Não serviu de nada. Tem até o termo hoje que é de obesidade intelectual, né? Que você estuda tanto, não aplica nada e fica aquele monte de conhecimento que te dá ansiedade, porque você fica com aquele monte de informação passando na sua cabeça e você não sabe aonde aplicar aquilo, porque é tanta informação que você não executa. Então é importante você estudar, mas é muito mais importante ainda você aplicar. Do que adianta você aprender tudo sobre musculação e não ir lá treinar? Que resultado que você vai ter? Conheço vários profissionais assim. Sei tudo, sei executar perfeitamente, mas não piso lá na academia. Que corpo que vai mudar dessa forma? Da mesma forma no empreendedorismo. Você pode saber detalhadamente sobre tudo, mas se você não executar, você não vai ganhar dinheiro. Então tem que colocar a cara a tapa, gente. Tem que ir lá fazer, perder a insegurança e buscar sempre acreditar positivamente. E se você tem um produto que trata uma dor, esse produto ele é muito escalável. Com certeza. Então é um produto que vende muito. Por exemplo, a minha consultoria. Eu tenho uma metodologia onde, inclusive eu tenho vários empresários hoje, né, que são meus clientes, onde eu organizo a rotina deles. Eles me falam, Fernando, eu consigo fazer tantas refeições no dia. Eu vou lá e organizo as refeições. Fernando, eu consigo ir tantas vezes na academia por dia, por semana. Eu vou lá e organizo tudo para eles. Então, se você tem um produto no seu nicho, por exemplo, cosméticos, que trata uma queda de cabelo, que trata um cabelo ressecado, que hidrata uma pele, são produtos que têm uma escalabilidade muito grande. Então, se você aparecer na sua rede social para falar desse produto, se você perder a vergonha, você vai vender muito desse produto. E cosméticos, ele é sensacional, porque ele não só resolve o problema da pessoa, como ele acaba e a pessoa precisa dele de novo. Então, a recompra do cosmético, ela é enorme. Por isso que é um dos segmentos que mais cresce, porque todo dia tá lançando um cosmético novo que resolve um problema diferente. Exato. E que mulher que não se cuida? Não cuida do cabelo, da pele? Todas as mulheres precisam desses produtos. Exatamente. Todas as mulheres. Então, um produto de alta escalabilidade. Você só precisa ganhar ali uma certa autoridade na sua rede social. Estudando, botando a cara a tapa. E aquilo vai acontecer. Não vai acontecer naturalmente. Não vai acontecer do dia pra noite, como muita gente acha que é. Porque eu vejo... A gente já falou sobre o imediatismo, eu queria voltar nesse assunto, porque eu acho que é um assunto que é o erro da maioria das pessoas. É a mesma coisa da pessoa que tá acima do peso, que ela quer ficar no peso ideal em um mês. A gente vê muito isso, né? Tem até os desafios. Tem muito profissional que lança os desafios de 21 dias. Perca 10 quilos em 21 dias, que é uma coisa... Né, que não existe. Mas no empreendedorismo também, as pessoas acham que elas vão investir, no nosso caso lá, é R$300, vão investir os R$300 e em 30 dias elas já vão estar milionárias. Tem gente que pensa que é assim. Aí, compra os R$300. Nossa, Amanda, mas eu vendi ele nos 2 primeiros dias, mas tem semana que eu não vendo.
É assim mesmo, é normal, eu também Vai passei por isso. acontecer. Acontece. Sabe por que que acontece? Porque você está começando do zero, você está plantando, ninguém planta e colhe de imediato. Às vezes você vai comprar e vai conseguir vender ali já de imediato, porque você tem um parente, tem um vizinho que às vezes vai comprar de você. Mas se você já vendeu ele para toda a sua rede de pessoas que você conhece, você vai ficar alguns dias sem Vai ter que vender esperar os produtos acabar e as pessoas para as precisarem pessoas da mídia. comprarem. Então você precisa conquistar novos públicos. Então, para você conquistar novos públicos, você vai precisar de um tempo. Isso demanda muito tempo. Então, no começo da Cosméticos Bio, quando eu vendia no varejo ainda, quando eu comprei os produtos a primeira vez, eu vendi muito bem ali na primeira semana. Porque a minha família comprou, o pessoal da faculdade comprou, as minhas amigas compraram. Mas aí depois, na segunda, na terceira semana, eu não vendia nada. Porque eu não tinha outros clientes, todo mundo já tinha comprado, então eu pensei, não, então eu tenho que buscar novos clientes. Então eu fui para a internet atrás de novos clientes, só porque não é do dia para noite que esses clientes vão aparecer. Mas se você não for para a internet e colocar a sua loja exposta ali, mesmo que você tenha uma loja física, não acha que você vai abrir a sua loja física e que vai brotar cliente lá dentro. Você precisa de um marketing, de uma divulgação para atrair público para você. Então, as pessoas elas são muito imediatistas nisso e acabam se frustrando. Pô, tô 2 semanas sem vender, vou fechar, isso aqui não dá certo. Não, pô, vai postar todos os dias. É impossível você não dar certo se você fizer por pelo menos 6 meses. Todos os dias você postando frequentemente nas redes sociais. Porque até um ponto, pessoal, o algoritmo do Instagram, ele funciona como? Ele entrega mais os conteúdos para quem é produtor de conteúdo. E como que você sabe que... Como o Instagram vai saber que você é produtor de conteúdo? Se você posta todos os dias, porque o produtor de conteúdo ele tem que postar diariamente. Então, se você é aquela pessoa que posta uma vez por semana, a cada 15 dias, uma vez por mês, o conteúdo vai achar que você tá ali só por hobby. Então, ele não vai entregar o seu conteúdo. Então, poste de 1 a 2 ou 3 conteúdos por dia, porque quanto mais você postar, mais o algoritmo vai entregar o seu conteúdo. E a gente até falou no podcast sobre marketing, que eu acho que tem uns dois podcasts para trás aí. Se você não viu, assista ele, que a gente fala muito sobre isso lá, que vai te ajudar muito para você que tá começando, né? E quer crescer no Instagram, mas tá aí frustrado porque não tá conseguindo cliente. E o importante é que você tenha essa resiliência para que você consiga crescer o Instagram e consiga atrair público, né? E na musculação, isso é também um grande erro da maioria, né? Grande erro da maioria. Muitos falam que é uma área que está saturada, mas se você for pegar como base os profissionais que estão atuando em academia, você vai ver que o cara tá ali acima do peso. Poxa, o físico dele é o cartão de visita dele. Exatamente. Como que você vai contratar alguém que tá com sobrepeso? Como que você contrata um nutricionista que... Então, é muito importante, né, esse autocuidado. Isso te traz autoestima, te traz valor, né, e vai otimizar muito, né, o seu trabalho. Até a sua mentalidade, o seu emocional, então... Que credibilidade tem você contratar um personal que tá acima do peso? Se ele não soube cuidar nem dele, vai cuidar de você. E é a mesma coisa de você também que tá vendendo cosmético, porque não usa seu produto, tá sempre desarrumado. Se você não se arruma, como que você vai vender pra uma pessoa se arrumar, se cuidar? Então, se você trabalha com cosméticos, esteja sempre arrumada, bonita. Igual eu trabalho com cosméticos, você sempre vai me ver maquiada com o cabelo arrumado. Porque eu trabalho com produtos de beleza. Como que eu vou vender beleza se eu tô feia? Você é seu cartão de visita. Você é o seu cartão de visita. Você não vai contratar um dentista banguelo. Não faz sentido nenhum. Então, isso é muito importante. E, Fernando, é estranho te chamar de Fernando? O que diferencia alguém disciplinado de alguém apenas motivado? A diferença é enorme. Motivação, ela tá ligada ao emocional. Normalmente, quando a pessoa, ela tá bem, a rotina agora ficou tranquila, ela tá com mais tempo, aí vem aquela motivação, nossa, agora eu vou cuidar de mim. Aí começa aquela dieta de segunda-feira. E aí, na segunda-feira, a pessoa corta tudo, né? E fala, agora eu vou mudar, eu vou transformar. Na quinta-feira a pessoa não tá aguentando mais, ela larga tudo e fala, não, isso aqui não é pra mim, já desiste tudo. Fala se isso não é comum. Então a motivação ela tá ligada com o seu emocional e ela é passageira, ela é só um pico. O que faz você, né? Repete a pergunta, por favor.
O que que diferencia alguém disciplinado de alguém apenas motivado? A disciplina é ação. Ela está aliada com o seu propósito. Então, vai ter momentos que nada vai estar favorável na sua rotina e mesmo assim, por mentalidade, por você ter um objetivo, você continua fazendo. Então, independente de como está a sua rotina, a sua correria, os problemas, você consegue segurar os pilares. Você não deixa nenhum dos pilares cair. É claro que vai ter momentos que você vai ter que dar mais atenção a um pilar. Mas aí eu falo, uma semana tem 168 horas. Costumo falar muito isso para os meus clientes. Poxa, tirar 3 horas para cuidar de você, será que é tão difícil assim? Será que realmente vai ser tão complicado assim? Então as pessoas elas criam a própria dificuldade, né? Então a pessoa chega do trabalho, o que que ela vai fazer? Ela vai sentar no sofá, vai pegar o Assistir a celular, Netflix, vai rolar pegar feed. rolar feed. Então, né, aí essas historinhas que elas contam de eu não tenho tempo, elas contam isso para justificar o injustificável. Né? Elas contam isso para amenizar o impacto que causa na própria mentalidade delas. Porque só elas acreditam nisso. Então, Sim. se você quer fazer, você consegue acordar um pouquinho mais cedo. Eu não consigo fazer cardio, né? 5 cardios da semana. Poxa, faz 3. Eu não consigo fazer 3 cardios na semana. Faz um. Mesmo assim, vai ser melhor do que nada. Eu não consigo fazer 5 treinos na semana. É Faça porque as 3. pessoas são 880. Ou elas querem fazer todos os dias ou Ou nenhum. não faz. Então, fazer um pouquinho também dá resultado, né? Vai dar um resultado com menos acelerado, mas vai dar um E resultado. eu linko com o que você acabou de falar. Começou a vender cosméticos. Vendeu para todo o público que ela conhecia. E ficou sem venda. Esse momento ele vai vir. E você precisa continuar. Você precisa continuar e acreditar que isso vai mudar. Só que é continuar fazendo o básico e não falar, isso não dá certo, isso aqui não vende, porque vende. Vende, se tem milhares e milhares de pessoas vendendo, Vende. se você não tá vendendo, o problema não é o produto, o problema é você que não está Então, fazendo do da mesmo maneira jeito eu falo, a pessoa viu o seu produto e falou, nossa, eu vou vender cosméticos. Bateu aquela motivação inicial. E aí veio a queda das vendas e a pessoa já desiste. Então, isso que diferencia uma pessoa motivada, né, de uma pessoa que é disciplinada. Exatamente. E essa questão da disciplina, né, é pra tudo na nossa vida. Porque eu vejo que na musculação as pessoas às vezes querem mudar drasticamente a vida, no empreendedorismo também. A pessoa também acorda lá, não, hoje eu vou fazer tudo diferente, eu vou já pedir conta do meu emprego, começar a vender isso aqui, e aí faz ali por uma semana tudo perfeito e depois ela já vai desanimando, até não, vou desistir. E a pessoa que tem esse padrão de desistir das coisas, ela desiste da musculação, ela desiste do empreendedorismo, ela vai trabalhar para os outros, ela desiste daquele emprego e ela fica trocando e trocando e Num loop trocando. infinito. Num loop infinito e ela nunca chega a lugar nenhum. Porque o problema tá na mentalidade, que ela não tem disciplina para nada. Então, é uma pessoa que às vezes ela fica trocando de relacionamento demais porque também não consegue ter uma consistência no E relacionamento. ela acha que o problema é o mundo. Nunca o problema tá dentro dela. Aí entra até um termo do Paulo Vieira, que é autorresponsabilidade, que é muito importante também. Eu acho que vem muito linkado com o nosso tema de auto-performance. Sem dúvidas. Porque a autorresponsabilidade, para quem não sabe, é quando você se responsabiliza por tudo, independente da situação. Então, se o problema, ele tá em mim, é muito fácil de resolver. Agora, quando o problema é do outro, eu não preciso mudar nada, o problema é do outro. Então, quando você começa a corrigir em você e não no outro, é muito mais fácil de você crescer e evoluir. E eu acho que é nesse ponto que a maioria erra. Eu já errei por muito tempo também, que o problema era o mundo, eu era a pessoa perfeita e injustiçada. E quando eu mudei essa chave dentro de mim, tudo começou a fazer sentido. E tudo começou a evoluir também. Porque, se isso aqui não tá funcionando, eu não tô vendendo. O problema não é do governo, o problema não é das pessoas que não querem comprar, o problema não é do produto, o problema é eu. O que eu tô fazendo de errado? Eu não tô evoluindo na academia. Meu corpo tá sempre do mesmo jeito, eu não tô perdendo peso. A culpa é da comida que eu tô comendo. É porque o meu metabolismo é lento. A culpa é do personal que não tá passando meu treino direito. A culpa é do equipamento da academia que não presta. Não, a culpa é minha. Eu não estou fazendo direito. Como que eu devo fazer? Qual que é a melhor forma de fazer? Tudo. Autorresponsabilidade. É parar de se justificar e assumir de uma vez por todas a responsabilidade.
você tem que ter muita humildade para fazer isso. Sim, E com certeza. é completamente possível uma pessoa dessa reverter isso e mudar. É fazendo o básico todos os dias. Não é ser perfeito, não é fazer perfeito. É fazer o melhor com as condições que ela tem, enquanto ela não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Exatamente. E é tão libertador quando você entende isso e começa a aplicar isso na sua vida, porque eu vejo todos os dias as pessoas falando, é porque o país está em crise. Gente, eu tenho 29 anos. Dentro dos meus 29 anos, eu nunca vi o país diferente do que ele está hoje. Sempre esteve em crise. Nada mudou. Então, se o seu negócio ele não tá indo bem, a culpa não é do país, do governo, não, a culpa é sua. É você que não tá fazendo o que precisa ser feito. Então, seja autorresponsável para ver onde que você tá errando, porque em alguma coisa você tá. E se o seu corpo também não tá evoluindo, vai lá descobrir em que você tá errando. Ou você tá comendo mais do que deveria, ou você não tá fazendo a atividade física que você precisava. E não necessariamente, é o que a gente estava conversando, não necessariamente você precisa transformar a sua vida do dia para a noite, porque assim você não consegue ter a disciplina necessária. Mude aos poucos, né? Eu tô acima do peso, minha dieta é totalmente desbalanceada, eu vou começar a cortar os alimentos que fazem mais mal. E aos poucos eu vou agregando. Então eu não faço nada de atividade física. Vou correr 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, não tenho dinheiro para pagar uma academia agora. Vou pelo menos lá no parque, dar uma voltinha no parque, dar uma voltinha no quarteirão, já vai fazer diferença. Sem dúvidas. Para quem é empresário, tá começando agora, não tenho dinheiro para comprar o curso. Eu tô fazendo esse podcast de graça para você, né? Tem vários aí sobre gestão financeira, tem sobre marketing, tráfego pago. Você vai aprender muita coisa aí sem ter que gastar um centavo. Você só precisa ter o tempo ali para poder sentar e assistir. E às vezes você nem precisa sentar e assistir, porque eu vejo podcast todos os dias de manhã fazendo alguma coisa. Então eu vou me maquiar, eu tô no carro, eu tô escutando. Então assim, eu não preciso parar o meu tempo para poder fazer aquilo. Então, enquanto eu já tô em outra atividade, eu já consigo escutar e desenvolver. E quantas coisas eu já não aprendi. Às vezes eu tô escutando o podcast, vem aquele insight. Eu pego, paro o podcast, vou lá e anoto. E aquilo me ajudou demais. Quantas e quantas vezes. E é de graça. E você também no YouTube, tanto o meu aqui que você tá vendo agora, quanto de várias outras pessoas aí que são top demais. Que trazem conteúdos realmente de valor. Conteúdo que as pessoas cobram pra passar. Tem gente dando de graça aqui no YouTube. Gente, todos os dias a Amanda escuta podcast enquanto tá se arrumando pro trabalho. E livro, né? Podcast, todos os dias livro. ela tá escutando, enquanto tá se maquiando, ela tá lá escutando. E muitas das vezes a gente tá com um problema, né, que tá ali na empresa, seja lá onde for, e a gente tá focado tanto naquilo ali, e muitas das vezes o que a gente precisa é dar um espaço. Falar, peraí, vou deixar isso aqui um pouco de lado, e eu vou ver... Porque o problema não é da empresa, o problema ele é seu. Uhum. Então, você precisa dar um espaço daquilo ali, pensar, escutar um podcast pode te ajudar demais, né? Porque, igual você falou, às vezes a gente tá, né, tentando resolver alguma coisa e vem aquele insight e você fala, caraca, isso aqui eu consigo aplicar no meu modelo de negócio. E aí você vai lá, faz... Então, você precisa estar na busca. Se você quer ter um modelo de negócio que realmente vende, que realmente funciona, você precisa ter conhecimento. Sim, e a gente já falou aqui do podcast, mas tem vários outros tipos de conteúdo no YouTube. Tem audiolivro, eu escuto muito audiolivro também. Às vezes você não tem condição financeira de comprar o livro, você escuta o áudio, né? Então já agrega muito. Se você tem a condição de comprar o livro, melhor ainda, que você vai conseguir fazer as marcações. E estudar, gente, é assim, a principal coisa que você precisa fazer. E isso também vai melhorando muito a oratória. Com certeza. Né? Você aprende, Ler melhorou demais a minha... Melhora demais, isso vai trazer mais segurança para a pessoa que precisa gravar, precisa gerar um conteúdo. E até escutar como as pessoas falam te faz melhorar a sua oratória. Porque vendo como as pessoas apresentavam o podcast delas, já me deu muito insight de como que eu ia fazer no meu. Então... muita coisa que eu falo aqui hoje, às vezes eu escutei no podcast de alguém, às vezes não vou conseguir mencionar aqui, porque são tantas pessoas, tantos podcasts que eu já vi, não vou conseguir mencionar ainda qual podcast que eu vi, mas muita coisa que eu cito foi de algum lugar que eu fui lá ver.
Então, até você citou aí também a questão do você tá com um problema, você foca no problema. E a gente tem estudado muito mentalidade, a gente sabe que tudo que a gente foca, expande. Então, se você tem um problema, a pior coisa que você pode fazer é ficar ali em cima daquele problema. O seu foco tem que ser na solução. Tá, eu tenho esse problema. Como que eu posso resolver? Então, primeira coisa, fica de boa e vai estudar. Se você não sabe, ou você aprende, ou você vai buscar alguém que te ajuda a resolver aquilo que você ainda não sabe. Mas esquece o problema. Apareceu aqui uma guia de imposto. Esses dias uma cliente não tinha CNPJ, chegou uma guia de imposto para ela pagar do CPF. Aí eu falei, aí ela desesperou. Nossa, mas eu tenho que pagar esse imposto? Tem, você é empresário e precisa pagar imposto. Não, mas eu não tenho CNPJ. Justamente porque você não tem, que você vai que chegou esse imposto para você pagar. Porque não pode vender mercadoria no seu CPF. Você precisa ter o CNPJ. Ah, mas eu não sabia. Justamente, é importante que você estude e aprenda. Adianta agora você ficar desesperada. Ai, meu Deus, como é que eu vou pagar esse imposto aqui agora? Não. Agora o importante é que você aprenda como que você tem que trabalhar para você não passar por aquela situação novamente. E aí trabalhar do jeito certo. E aí focar em como que você vai conseguir o dinheiro para pagar. No caso dela, o jeito era vender a mercadoria, pagar e bola pra frente. Era a solução do problema dela, ela focou no problema. Vou desistir por causa disso? Eu também já passei por surpresa de ter que pagar imposto. E vou falar pra vocês, quanto mais a sua empresa cresce, mais imposto você vai pagar. Porque o imposto ele não vai diminuindo, ele vai crescendo, a porcentagem vai aumentando. Parece até brincadeira, mas o nosso governo ele é assim, ele aumenta o imposto. Quanto mais grande a empresa é, mais imposto aquela empresa vai pagar. E até hoje, eu olho minhas guias de imposto e fico surpresa. Falo, gente, olha o tanto de imposto que eu tô pagando e eu fico feliz. Sabe por que eu fico feliz? Você tá crescendo? Porque o imposto ser caro é sinal que a minha empresa tá vendendo muito. Porque do mesmo jeito que eu tô pagando muito imposto, eu tô ganhando mais dinheiro. Então, é excelente pagar imposto. Muita gente acha ruim, mas você só tá achando ruim pagar imposto porque você não tá precificando o seu imposto. Você tá fazendo do jeito errado. Pagar imposto não é ruim. Ruim é porque o nosso país ele não devolve esse imposto pra gente num serviço que a gente possa usufruir da melhor forma. Mas pagar imposto nada mais é do que o seu negócio tá indo bem. Então é excelente. Então, voltando aqui pro podcast, como aplicar os princípios do treino e da constância na rotina de um empreendedor? Beba mais água, melhore seu sono, se alimente bem e busque fazer atividade física. Aqui você se sinta confortável. Assim você cria disposição. Você melhora, vai precisar de muita disposição. Você vai começar a se sentir bem com você. Você vai começar a sentir mais saúde, mais energia para se preparar para trabalhar, para dar o seu melhor. E essa evolução ela vai acontecendo junto. Não dá para você achar que lá na frente a sua rotina vai ser menos apertada. Não vai. Nunca vai ser. Na verdade, ela só vai ficando cada vez mais apertada. Não existe o momento perfeito. Então, é começar agora. Igual eu explico, com as condições que tem. E, independente do que aconteça, equilibre os pilares. Dá para fazer isso. Dá para fazer. Só tem que ter disposição e ter meta. É muito importante traçar meta. Onde eu quero chegar? Qual que é o corpo que eu quero ter? Eu quero ter saúde? Eu quero ter esse corpo? Então, vou trabalhar todos os dias em prol daquilo. Agora, tem gente que entra na academia e não sabe nem o que quer. Começa um negócio e não sabe nem quanto que quer faturar, aonde que quer chegar. Você está fadado a fracasso. É como um avião que decola do aeroporto sem destino. Ele vai fazer o quê? Não tem como você chegar em um lugar que você não sabe onde que é. Então você vai pro aleatório. Então você pode cair no lugar que você não quer chegar. E qualquer coisa que acontecer vai ser um motivo para frustração e desistência. E falando desse assunto também, muitas dos nossos clientes, às vezes são mães que estão com um bebê pequeno dentro de casa e estão empreendendo para ter uma renda ali para sustentar ela, o filho, né, realizar os seus sonhos. Então, às vezes você está escutando isso e está pensando, meu Deus, eu já me desdobro aqui em 20 para dar conta da casa, do meu filho, ainda estou empreendendo e agora você está me falando aí que eu preciso ainda fazer atividade física? Como que eu vou fazer?
mas você não precisa necessariamente sair da sua casa para cuidar de você. Você consegue fazer uma atividade física dentro de casa. YouTube. No YouTube você consegue ver alguns exercícios. E é aquilo que a gente falou, você não vai ter aquele resultado incrível, mas você vai ter um resultado. Não vai ser naquele tempo que às vezes você espera, mas você tem que entender que você tá no seu processo, mas se você não fizer nada, você nunca vai chegar num lugar que você quer. Igual muitas mãezinhas que acabam de ter filho ficam muito tristes com o próprio corpo, né? Que o corpo às vezes demora pra voltar, mas aí em vez de cuidar do próprio corpo, começa a comer mais, aí não faz uma atividade física, e aí isso já afeta totalmente o psicológico. Ainda tem a maternidade que acaba, né, sugando muito, porque aí o sono tá comprometido, tem uma criança ali que depende 100% dela, e ainda você, em paralelo com isso, ainda tem que empreender, buscar cliente. Então, assim, é muito desafiador, mas deixa eu te falar, é possível. É só a questão de você ajustar a sua rotina. Né? Não precisa você sair de casa para você fazer isso. Você consegue ajustar a sua dieta e fazer uma dieta saudável, já vai melhorar o seu corpo, a sua autoestima. Fazer uma atividade física ali dentro de casa, um exercício que no YouTube mesmo você encontra, já vai melhorar aí pra você, já vai melhorar a sua autoestima. Se cuida, fica bonita dentro de casa, porque isso vai fazer com que você se sinta melhor para trabalhar também. E não adianta você querer dar o melhor pro seu filho sem cuidar de você primeiro. O seu filho, ele precisa que você esteja bem com você para que você consiga cuidar dele 100%. Porque você, às vezes, vai estar lá no seu pior dia, se sentindo péssima, e você não vai conseguir entregar o seu melhor para o seu filho desse jeito. Então, se você quer ser a melhor mãe para o seu filho, cuide primeiro de você. Se você quer que a sua empresa desenvolva, cuide primeiro de você. E se você quer que tudo isso rode, né, de uma forma harmônica, você tem que trabalhar tudo ao mesmo tempo. Não adianta você se dedicar só à maternidade, não cuidar de você e deixar o empreendedorismo para as coxas. Que aí você vai deixar o empreendedorismo nas coxas, você não vai ter o dinheiro. E não adianta também você se dedicar só ao empreendedorismo e esquecer do filho ou de você. Então, tudo tem que estar bem alinhado, né? Isso é auto performance. Você performar bem em todas as áreas da sua vida, naquilo que você está se propondo a fazer. Vou dar uma dica para essas mamães. A alimentação, ela muda tudo, né? Ela é a base que sustenta todo o resto. Então, se você tem uma dificuldade em seguir uma dieta, começa pelo café da manhã. Enquanto você não conseguir achar algo que seja saudável, que seja bom e que você goste, você não pensa no almoço, no lanche da tarde e no jantar. Deixa eles jogados como tá, que eu sei que tá. Então, conseguiu achar algo que seja saudável para o café da manhã, agora vai para o almoço. Agora eu preciso estruturar meu almoço. Eu gosto de comer isso aqui no lanche da manhã, então agora eu vou dar um jeito de fazer uma refeição saudável no almoço. Conseguiu fazer uma refeição saudável no almoço? Vai para o lanche da tarde. E depois para o jantar. Logo, você tem uma rotina que você consegue se alimentar bem. Você não precisa passar fome, nem nada disso. E isso já vai mudar muito o seu corpo, né? O corpo dessa mãe. E coloca o bebê no carrinho, vai para um parque, vai fazer seu cardio, ele vai achar ótimo, porque ele tá conhecendo o mundo, é tudo novo para ele. Tá passeando. Isso vai fazer bem para ele, para a saúde dele e para a sua saúde também, né? Então, exatamente. Dá para fazer. Beba muita água, melhore o sono e foca no trabalho, que vai dar tudo certo. Eu sei que pra mãezinha melhorar o sono é um pouco desafiador no início, mas mãezinha vai passar essa fase. Ele vai crescer. Ele vai crescer e vai dar certo. E é melhor fazer o que você pode fazer naquele momento, né, do que deixar de lado. Porque quanto mais pra trás você for, mais difícil vai ser depois de você chegar onde você quer. Então, é melhor se cuidando agora, e quando ele crescer, você vai poder realmente se dedicar mais a você, e você vai evitar um descontrole ali muito grande, né, se você for conseguir fazer essas pequenas coisas que a gente acabou de comentar aqui. Sim, e só para dar um exemplo também, se você tá nessa fase, né, de maternidade no início, ali com o bebê pequeno, empreendendo e cuidando do seu físico, se você tá conseguindo
alinhar todos esses pontos, deixa eu te falar, você já é um vencedor, já é uma vencedora, né? Então, se você já conseguiu fazer isso agora, você imagina você, depois que o seu filho estiver grande, depois que o seu negócio já estiver andando, o que você já não vai conseguir? Porque a parte mais difícil é esse momento, né? É a parte mais desafiadora. Então, se você conseguir, você vai conseguir muito mais longe. Então, se dedique nesse momento, porque é o momento que mais vai ser desafiador para você, mas é um momento que vai durar ali 2, 3 anos, no máximo. Com 3 anos a criança já tá um pouco mais desenvolvida, ela já não vai tomar tanto o seu tempo ali, ela já vai conseguir fazer algumas coisas sozinha, né? Então, esse momento ali dela com até 1 ano, 2 anos, vai ser o mais difícil para você. Depois as coisas elas vão se tornando mais fáceis. E a mãe que ela consegue, eu conheço algumas mães que fazem isso muito bem, né? Que conseguem juntar todos os pontos e ter uma harmonia. São mulheres que elas vão voar. São guerreiras. São muito guerreiras. Estão fortalecendo a resistência mental. E o tanto que a criança também, a criança ela vai se espelhar na mãe. E olha o exemplo que você tá dando pro seu filho. Às vezes você não vai fazer nem por você, mas pelo seu filho, né? Que depende ali 100% de você. E ele tá tendo aquele exemplo ali de, nossa, como a minha mãe é guerreira, olha tudo que a minha mãe faz. Então essa criança, ela vai ter uma base ali já muito forte. Já vai vir com uma mentalidade bem diferenciada. Bem diferenciada. E quais práticas simples você recomenda para quem quer aumentar a energia, foco e a produtividade no dia a dia? Olha, hoje em dia as pessoas estão se atolando no café, no energético, e elas acham que elas precisam disso para ter disposição, mas quando na verdade isso está atrapalhando. A cafeína, ela tem um pico de duração de 10 horas, né? Então não é legal tomar café após o almoço. E hoje é um vício do brasileiro. Café, 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 café. E sem perceber, isso vai atrapalhando a qualidade do sono. E mesmo que a pessoa consiga dormir, não significa que foi um sono produtivo. Não significa que ela descansou. Então a tendência é que ela vai tomando cada vez mais. E aí ela vai acordando cada vez mais cansada e vai precisar de mais para conseguir performar. Então tem que reestabelecer seu eixo dopaminérgico. E evitar a tela antes de dormir, quando acordar. Isso também é muito importante. O Instagram, ele gera uma dependência muito grande. É químico, né? Como se fosse realmente uma droga. Se você fica ali passando Reels, cada vez o seu cérebro vai liberando dopamina. O nosso cérebro ele não entende o que é bom e o que é ruim. Ele só gosta muito da dopamina. Uhum. Então, o que está acontecendo hoje? As pessoas não interagem mais, elas não conversam mais. A pessoa entra no elevador, ela já pega o celular. A pessoa vai pro banheiro, ela leva o celular. A pessoa vai sair com uma roda de amigos, ela tá com o celular na mão. Por quê? Ela tá alimentando o cérebro dela de dopamina. E essa dopamina é muito ruim. Então, a primeira coisa, dica básica, você precisa melhorar a qualidade do seu sono. O seu sono ele tem que te regenerar. Você precisa acordar bem. E melhorando isso, você já vai andar 60% do caminho. Você já vai ter uma disposição muito melhor. Beba mais água, coma melhor. Né? Muita gente não tem condição de pagar um acompanhamento, né? Pagar um profissional para estar fazendo acompanhamento. Mas é possível. Né? A gente sabe quais alimentos são ruins e quais alimentos são bons. E o gasto que essas pessoas normalmente têm com iFood, com besteiras, elas nem colocam num papel. Né? Mas se ela colocasse, elas vão ver o tanto que o investimento delas vai para aquilo ali. E se elas comessem de forma mais saudável, sobraria até mais dinheiro, né? Para elas investir nelas mesmas. E é isso. E fazer atividade física. Né? Mesmo quando não está favorável, faça atividade física, porque assim você vai criando cada vez mais resistência. Quando você cede a uma distração, isso te enfraquece. E quando você aprende a dizer não para uma distração, isso cada vez te fortalece mais. Então, hoje é muito comum ver pessoas que estão perdendo o brilho da vida. Né? Não se sentem mais bem, não se sentem mais motivadas por conta de excesso de dopamina. O nosso organismo ele não foi feito para receber esse tanto de dopamina que a gente recebe. Através de comida, através de doce, através de Instagram, outros vícios, né, em bebida. Então, cada vez mais as pessoas vão ficando dependentes disso e entende que a gente tem um eixo. Né? Então, se esse eixo está descontrolado, isso vai afetar a vida. E aí vem a ansiedade. Né? Se você for pegar antigamente, não se falava muito em depressão, não se falava muito em ansiedade, em TDAH. Então, isso é um problema dessa geração. E hoje em dia tá cada vez mais comum.
Principalmente, eu acredito, por conta das redes sociais, né? Que as pessoas se comparam muito. O imediatismo é demais, porque veem as pessoas que estão lá na frente, se comparam com elas, então fica naquela ansiedade pelo futuro. Então, cada vez as pessoas estão mais ansiosas, mais deprimidas, menos interativas, né? As pessoas mais retraídas. Antigamente você não via tanta gente assim. Hoje em dia é muito comum você ver as pessoas meio apáticas, né? E tá ficando cada vez mais. É muito triste. Hoje você vê crianças que não brincam mais. Se você tira o celular delas, elas fazem birra. Né? Então, o que vai ser? Né? O que vai ser dessa geração? Isso é um problema muito sério. Né? Então, existe uma comparação que ela é saudável. Né? Tipo, quando eu entrei na academia e era um cara extremamente... Pra vocês terem ideia, gente, eu com 17 anos eu pesava 46 quilos. Hoje eu peso o dobro disso. E eu entrei na academia, eu poderia me sentir oprimido, porque ter tanta gente bem ali, mas eu me comparei e me senti o quê? Motivado pelo ambiente. Falei, cara, se eles conseguiram, por que eu não consigo? É diferente de você ter uma comparação negativa, né? De se comparar ali, até criticar a pessoa, ser um hater dessa pessoa. Isso não faz bem, nem pra pessoa, nem pra você. Então é muito melhor você se comparar de uma maneira positiva, de falar, poxa, eu vou me inspirar nessa pessoa. Eu quero estar perto de pessoas assim. Eu quero pessoas que me desafiem a ser melhor. Né? Então, aprender a se comparar de uma forma saudável. Saudável, né? Porque a comparação ela é triste quando você se compara se pondo pra baixo. Exato. Agora, quando você se compara querendo alcançar e fazendo o que precisa ser feito pra alcançar aquilo que você viu de bom na outra pessoa, essa comparação é uma ótima. comparação O positiva. problema é que as pessoas não sabem muito bem fazer essa comparação. Hoje em dia. Aí se compara se pondo pra baixo, às vezes tá se comparando com a pessoa que tá anos-luz na sua frente. Quando eu falo anos-luz, às vezes é em estudo, às vezes começou muito antes de você. Então, quando eu comecei mesmo, eu me comparava com gente que tinha começado há 15 anos antes de mim. Então, como que eu ia me comparar com uma empresa que já estava no mercado há 15 já anos? Tinha uma trajetória, que já passou por tantas coisas, né? Então, não tinha como eu me comparar. E às vezes eu me sentia muito pra baixo, pensar, pô, será que vai dar certo? Né? Porque, pô, essa pessoa já tá nesse nível, olha onde que eu tô ainda. E com esse tempo que eu tenho, hoje eu já ultrapassei até as pessoas que eu via naquele momento. E hoje a minha comparação já é com pessoas diferentes, mas hoje eu sei me comparar. Eu me comparo, falando, nossa, que massa o jeito dessa pessoa. Eu vou estudar e vou fazer com que eu tenha características para chegar onde ela chegou também. Então, aprender a fazer essa comparação de uma forma saudável é muito importante. Exato. E eu volto naquele assunto de você tá a 100 por hora, você precisa andar com pessoas que estão a 120. Você precisa tentar se conectar com essas pessoas, você precisa sair um pouco da bolha e começar a seguir pessoas que vão te levar para cima. Agora, o Instagram ele tem um poder de melhorar muito, mas ele também tem um poder de acabar, né? Então, até o público que você segue é muito importante. Você filtrar muito bem as pessoas que você vai seguir, né, as pessoas com quem você quer se conectar, com quem você quer realmente participar, porque é uma participação. Né? O Instagram, a pessoa mostra tudo que está acontecendo ao redor dela, na vida dela. E as pessoas só mostram o que elas querem que você veja, né? Ninguém vai sair postando aí. Eu mesmo não vou postar nada que eu não queira que alguém veja. Tem gente que ainda posta ali o dia a dia dela, mas ela vai cortar ali as coisas que ela não quer. Então não adianta você se comparar com alguém achando que a vida dela é perfeita, porque não é. Não que os BO da vida dela, ela não vai te mostrar. Não é? E essa questão do Instagram ali, de você seguir pessoas estratégicas, né? A gente sempre fala sobre isso, que é sobre energia. Tudo é energia. E se você começa a seguir pessoas negativas, pessoas que te geram um sentimento negativo, tem gente que vê muita página de fofoca, página que só posta tragédia, né? E você se torna uma pessoa muito para baixo. E os seus resultados, eles vão vir daquela energia que você tá emanando. Você já... Às vezes a pessoa acorda, a primeira coisa que ela faz é ir pro Instagram e ver notícia ruim. Ah, é porque assassinato de não sei quem. Ah, é porque fulano morreu assim. Ah, porque o desastre não sei aonde. Aí você já fica com aquele sentimento ruim. Você já começa o seu dia de uma maneira péssima. Seu dia tem tudo pra ser ruim, só porque você começou o seu dia vendo coisa ruim. E sabe o que é foda? Algoritmo.
Porque cada vez que as pessoas vê mais isso, o Instagram entrega mais disso pra essas O pessoas. Instagram vê, nossa, ela gosta só de Então notícia vai ruim. despejando coisa ruim pra essa pessoa. Aí a pessoa ela começa a ser tão negativa, porque aí ela Só fala vê assim, coisa ruim, é a ela, bolha nossa, dela. tá tudo muito ruim, só vejo coisa ruim. É claro, você só busca isso, cada vez que você busca mais notícia negativa, mais notícia negativa vai chegar até você. É muito importante fazer esse filtro, essa filtragem. Eu não tirar vejo tudo coisa que é ruim. negativa, né? Eu não sigo nenhuma página de fofoca, eu não Também sigo não. nenhum jornal, eu não vejo nada de negativo. Então não chega esse tipo de conteúdo pra mim. As pessoas às vezes chegam, você viu o que aconteceu isso e isso? Não vi. Porque eu não quero saber, eu não quero que essa energia ruim chegue em mim. Eu quero começar o meu dia da forma mais positiva possível, quero viver os meus dias da melhor forma possível para que eu consiga colher os resultados que eu quero. Que os olhos não veem, o coração não sente. Exatamente. Melhor Quanto não ver. mais você tá imerso, né, em coisas negativas, mais você vai ter um padrão negativo na sua vida. Porque a energia atrai. Para quem não acredita em energia, porque eu falo isso porque antes eu não acreditava, eu demorei muito para conseguir aprender e acreditar nisso. Existe até o teste do arroz. Não sei se vocês já viram, mas se você não viu, faça o testezinho na sua casa. Pega 2 potinhos transparentes e coloca arroz cozido neles, arroz normal que você tem aí na sua casa. Você vai colocar nos 2 potinhos separados. Em um potinho você vai escrever palavras positivas, no outro potinho você vai escrever palavras negativas. E por 7 dias, 15 dias, você vai falar aquelas palavras pros potinhos. Né, o que tá com as palavras positivas, você vai falar pra ele, né, amor, saúde, felicidade. Pro que tá escrito palavras negativas, você vai falar ódio, doença, né, e vai falando as palavras negativas pra ele. Em uma semana, gente, o que tem palavra negativa, ele simplesmente embolora, apodrece, fica uma carniça. E o que você escreveu, as palavras positivas, ele vai azedar ali normal, né, mas ele fica um arroz normal. E a comparação dos dois é assustadora. E depois que você vê isso na prática, você entende o poder das palavras, e é o poder daquilo que sai da sua boca e o poder daquilo que você pensa também. Por isso que ver coisa negativa no seu celular, na televisão, ter gente negativa em volta de você, tudo isso você vai atrair para você. Então, quanto mais disso você tiver perto de você, por isso que ter pessoas boas ao nosso redor é muito importante, porque aquela pessoa que tá perto de você só reclamando, só enchendo o saco, só falando coisa negativa, aquela energia daquela pessoa, ela vai estar em você também. Ela é uma âncora. Uma âncora que tá vai te puxando pra te baixo. prendendo. Aquela pessoa que você começou o seu negócio, ela só fica falando, não, mas isso aí não vai dar certo, isso aí não é assim, e só te põe pra baixo, sai fora dessa pessoa. Isso é um padrão de segurança que tá nessa pessoa e ela tá colocando, né, em você. Exatamente. Então, é muito importante você saber o que sai da sua boca, você saber o que você vai ver e quem são as pessoas que estão à sua volta. Porque, sim, você é a média das 5 pessoas que mais convivem com você. Se você olha para 5 pessoas que mais convivem com você e você fala, não, essa pessoa é ruim, essa também é ruim, essa também é ruim, eu também sou ruim. Essa pessoa que não é legal, eu também não sou legal. Agora, se eu só ando com gente top, com gente de energia pra cima, com gente que tá crescendo, eu vou ser a 6ª pessoa que tá crescendo, que tá evoluindo também. O ambiente é um estado de consciência. Se o ambiente é fraco, é porque você também é fraco. E eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu nunca tinha pisado dentro de uma academia, odiava treino, odiava dieta. Eu casei com um profissional de educação física. Hoje, eu sou paranoica. Eu paro de treinar um pouquinho, eu já fico completamente complexada com o meu corpo, né? Se eu saio da dieta, eu já fico complexada ali com aquilo, porque o ambiente, ele contamina, né? Ou pro bem ou pro mal. No nosso caso, pra mim, foi pro bem, né? Porque eu evoluí, o meu corpo, ele se transformou muito depois que eu comecei a ter bons hábitos. E pro Fernando também, ele falou agorinha, né? A questão do empreendedorismo ficou muito mais forte nele depois que a gente ficou junto, né? Porque ele não tinha muito a questão do empreendedor. Então, um agregou muito no outro, né? Então, o ambiente, gente, ele faz total diferença. Sai fora desse povo que não vai agregar em nada na sua vida. Com toda certeza. E outra coisa que eu queria que você falasse, a gente tá falando muito de auto-performance, eu queria que você falasse pra gente, na sua concepção, o que é a auto-performance? São os 3 pilares: físico, emocional e profissional. E alta performance é saber equilibrar muito bem esses 3 pilares sem deixar nenhum cair.
Então não é você ser muito bom só em uma coisa. E também não é ser perfeito. É você fazer melhor. É você fazer bem, não é fazer demais. Então a alta performance para mim é um estado de plenitude, onde você tem disposição, você tem foco, você controla a sua própria mente e você consegue desenvolver muito bem todos os âmbitos da sua vida. Isso é um estado de alta performance. E eu concordo 100%. Auto performance, pra mim, performance é o que você tá executando, é o que você está fazendo. Então, o auto performance, pra mim, é fazer muito bem aquilo que você se propôs a fazer. Então, se você se propôs a ir pra academia, auto performance é fazer o melhor treino que você se propôs a fazer. E como que você vai fazer isso? Dentro dos 3 pilares que você citou aí. E quando você se põe no papel de ser uma pessoa de alta performance, você é alta performance em tudo na sua vida. Você vai ser um profissional de alta performance que sempre vai performar acima da média, né? Porque ser mediano, gente, é até aquela frase que fala, não seja frio e não seja morno. Ou você é frio ou você é quente, mas não seja morno, não esteja ali mediano. Porque ser mediano, gente, a média é muito sem graça. Então, ou você faz, ou você não faz. O Ou faz mediano bem. é aquele que vai empurrando com a barriga, né? Do jeito que vai ali e tal. Mas Ou a pessoa que vai treinar, que é o mediano, né, que é o morno, é aquele que vai pra academia e aí ele não treina direito, ele faz a metade do treino e vai embora, ele faz só o treino e não faz a dieta, e aí ele quer um resultado, mas ele não tá fazendo o que precisa ser feito. A pessoa que empreende, que tá ali morno, né, o mediano, é aquela pessoa que, eu vou empreender aqui só pra ganhar um dinheirinho, então eu preciso fazer 2 vendas por dia. Fez as 2 vendas? Não vou trabalhar mais hoje, então não. Já fiz as minhas 2 vendas por dia mesmo, então tá bom. Aí no outro dia não vende, aí já fica frustrado. Nossa, aí não vendi hoje. Sendo que no dia anterior, se ela tivesse se dedicado, talvez ela teria feito 5, 6 vendas. Então, a pessoa de alta performance, ela faz sempre muito bem, todos os dias, independente do motivo. E é isso que faz com que a gente alcance grandes resultados. Então, se você quer ter grande resultado, não adianta você querer ser morno, tá na média. Você precisa fazer além. As pessoas, hoje em dia, elas estão muito na média. E por isso que não evolui, que não cresce. Então, para você ter um pouquinho mais de resultado, se destacar da maioria, você não precisa fazer muito. Você precisa só fazer um pouco a mais, você já tá acima da média. E auto performance é isso, é você fazer mais em todas as áreas. Ser sempre a melhor versão de você. eu vejo muito isso na sua empresa, né? Como vocês treinam a equipe de vocês e vem superando, né, as metas, né, que vocês se propõem a fazer. E descer não é uma possibilidade. Ou vocês vão atingir o mesmo, ou vocês vão aumentar. Então, a alta performance ela gera uma autorresponsabilidade. Sim. Porque quando você está lá em cima, você não quer descer mais. Quando você atinge uma frequência elevada, você não quer descer para as frequências mais baixas. Você sempre vai pedir mais. E isso é muito saudável, né? Sim, Você é um sempre estilo de esperar vida. mais. É um estilo de vida. Quando você é auto performance em tudo, é um estilo de vida. Você não aceita ser mais ou menos em nada. Eu quero ser bom em tudo que eu for fazer. Se eu não for fazer bem feito, se eu não for ser o melhor, e quando eu falo ser o melhor, não é ser melhor que o outro, é ser melhor que eu mesma. Se não for pra mim bater se eu coloquei uma meta, eu bati essa meta, mês que vem eu não vou fazer a mesma meta, eu vou fazer melhor. Então eu tô me comparando com eu mesma mês passado. Isso. E eu vejo ali também vocês treinando o time de vendedores. Realmente é incrível. E a gente fala que para os nossos vendedores, né? A gente tem vendedores de alta performance. Tanto que hoje o meu time de vendas é todo mundo sangue no olho, todo mundo quer fazer mais, todo mundo. E são pessoas, né? As meninas mesmo do time lá, uma delas é a minha irmã. Minha irmã, gente, a Ana Júlia, que atende vocês, é uma menina de 18 anos, vai fazer 19 agora. E é uma menina que tem sangue no olho, que faz, e que eu tenho o maior orgulho dela, porque ela tem isso nela. Ela não faz de qualquer jeito. Ela faz, ela põe, não aceita fazer menos também, não. É auto performance, e é sobre isso. Quando você tem isso em você e você entende o que é, você não vai aceitar ser menos. E você esquece os outros. Eu sou auto performance comparado comigo.
se mês passado eu fiz isso, esse mês eu vou ser melhor que eu. Mês passado. Então, daqui um ano, eu vou ser extremamente melhor do que eu hoje. Então, eu venho nessa crescente, né? A Amanda de hoje, ela é muito melhor que a Amanda do mês passado, que é extremamente melhor que a Amanda do ano passado, que é extremamente, 1000 vezes melhor que a Amanda de 5 anos atrás. E anos-luz melhor que a Amanda de 10 anos atrás. E a Amanda de hoje é muito inferior com a Amanda daqui um mês, com a Amanda daqui um ano, porque eu não vou parar. Eu vou sempre estar buscando, eu vou sempre estar evoluindo e eu vou estar nesse crescimento constante que vai me levar sempre para o objetivo que eu tenho. E aí também entra a questão de ter um objetivo, que a maioria das pessoas também não tem. A pessoa, ela quer... Qual que é o seu objetivo? ganhar dinheiro. Quanto? Não sabe. Pagar minhas contas. Não, pagar suas contas não é ganhar dinheiro. Não é ganhar dinheiro. Ela vai se frustrar. Você está fadada à frustração. Tá porque ela focando pode, na coisa de fato, errada. ela pode conseguir pagar as contas dela pro resto da vida dela. Mas nunca vai sobrar. Exatamente. Então que ela não vai é viver dentro daquele ciclo ali a vida inteira. E ela é o que ela fala. Então tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, né? Como você falou ali. Né? A gente atrai tudo que a gente fala. Então, se você tá falando que você vai empreender só para pagar as contas, você vai sempre viver trabalhando com dívida e trabalhando para pagar as que contas. Automaticamente aquilo ali no seu cérebro vai ser suficiente. Então, quando você tá conseguindo ali, você vai se acomodar. Então, aí é que mora a mediocridade, o morno. Então, tenham muito cuidado com isso, né? Muito cuidado em ser morno, em estar na média. Queiram ser sempre a melhor versão de vocês. Isso é auto-performance e isso vai fazer com que você evolua, que você cresça em todas as áreas da sua vida. E já estamos com 1 hora de podcast. Para fechar esse podcast com chave de ouro, eu queria que você desse um conselho para quem quer ser a sua melhor versão, mas não sabe por onde começar. É básico, mas precisa ser dito. Beba mais água, melhore a qualidade do seu sono, coma melhor, busque fazer atividade física, cuide da sua família, das pessoas que estão perto de você, trabalhe não só por você, mas por elas, busque prosperar, acredite num futuro melhor, seja positivo, que as coisas vão fluindo. O universo, ele gosta de pessoas positivas e ele retribui sempre na mesma altura. A natureza, ela ensina pra gente tudo que rege a vida de uma maneira muito linda, eu vejo. Porque você, quando vai plantar uma árvore, você não sabe se aquela árvore realmente vai dar frutos, né? Os frutos que você espera. Mas existe aquele processo, né? De plantar, de cuidar, de regar, de esperar crescer e lá na frente vem os frutos. Né? Então, a todo momento, né, a natureza está ensinando isso pra gente. Como a gente falou aqui sobre positividade e negatividade, no universo sempre existe esse equilíbrio de positivo e negativo. Sempre existe esse equilíbrio. Então é quente, calor, é ódio, é amor, é alegria, tristeza. Então sempre vai existir esse equilíbrio. E a gente tem que saber caminhar muito bem, né, dentro disso. Sim. Né? E a vida é maravilhosa. Né? A gente só precisa enxergar a vida com outros olhos. E, gente, atividade física, o esporte tem um poder realmente de mudar a vida das pessoas. Como mudou a minha. E eu sou extremamente grato por isso. E as pessoas acham que o esporte é só por estética, né? Mas não é só a estética, é a saúde física e a mental. Que é a mais importante. E a mais importante para quem empreende é a mental, né? Porque ali você... Tem gente, por mais que não goste de fazer atividade física, mas quando você tem um tempo ali fazendo, que você, além da autoestima que melhora, o seu corpo melhora muito também, né? Porque você vai ficar mais disposto. Então, acaba que engloba tudo, né? Então, não tem jeito. Precisa mesmo cuidar de você, cuidar do seu corpo, e por mais que você não tenha... Exatamente. às vezes, dinheiro para uma academia, faça atividade física ali, pelo menos uma caminhada em volta do seu quarteirão, alguma atividade aí dentro da sua casa, que vai fazer total diferença. Se você não tem dinheiro para fazer uma academia, comece a empreender nos cosméticos, fala com a Amanda, que logo você vai conseguir virar essa chave e você vai ter tempo e dinheiro aí para investir em você e no seu negócio. Sim, eu falo com total propriedade, porque, para quem não sabe, eu comecei, gente, do zero, com R$100 e construí o que é a Cosméticos Bill hoje. Então, eu, melhor que ninguém, posso falar para vocês que funciona, porque tudo que a gente falou aqui, eu aplico real na minha vida.
E nada melhor do que para você mudar a sua vida, mudar os seus hábitos. Então, alguns hábitos ruins te levam para um resultado ruim. Então, mude primeiro os seus hábitos, mude primeiro você, que você com certeza vai colher resultados muito melhores. E você precisa ter também um destino para chegar, uma meta para alcançar. Não adianta você querer alcançar um resultado que você não sabe qual que é. Então, você primeiro traça essa meta, traça um resultado e vai com fé que você vai alcançar ele. E é isso, né? Fechamos, então, mais um episódio do Biocast. E eu me despeço aqui com vocês, com o meu marido que está aqui para ajudar vocês aí com esse assunto que eu adoro. Adoro o assunto auto-performance, estudo muito sobre auto-performance e mentalidade, Fernando também. Trouxe ele aqui para falar disso, porque a gente conversa muito sobre isso em casa, né? Então, eu espero que tenha agregado aí para vocês de alguma forma. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse episódio, né? E eu me despeço de vocês por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir esse episódio também, comentar. E até o próximo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.